Algumas doenças neurológicas podem ter manifestações muito importantes sobre o trato geniturinário. Dentre elas, a doença de Parkinson. Alguns homens manifestam como forma inicial da doença as disfunções miccionais e as disfunções sexuais relacionadas a esse quadro neurológico. Hoje eu trago para vocês a participação da doutora Jaci Parmeira, uma neurologista especializada em distúrbios do movimento e doença de Parkinson, que vai explicar um pouco mais sobre essa doença aqui no nosso canal. Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, atendo o público tanto masculino como feminino. Para maiores informações vocês podem acessar o link na descrição desse vídeo e vamos lá para o tema de hoje, que é bem interessante. Algumas doenças neurológicas, como por exemplo tumores do sistema nervoso central, AVC, esclerose múltipla, traumatismo raquimedular, podem cursar com sintomas importantes miccionais. Outras doenças crônicas neurodegenerativas, como por exemplo o Parkinson, podem abrir seu quadro com disfunções miccionais, por exemplo, com quadros de bexiga hiperativa. Como essa doença ela comete principalmente em indivíduos, homens e mulheres, numa faixa etária mais elevada, os sintomas, principalmente miccionais, em alguns homens, podem se confundir com quadros urinários relacionados à próstata. E muitas vezes essas duas doenças elas podem coexistir no mesmo paciente. Antes de trazer a nossa especialista para falar um pouco sobre a doença neurológica, que é a doença de Parkinson, eu vou citar quais são os principais sintomas do trato geniturinário. A bexiga desses pacientes passa a ter um mau funcionamento, uma vez que pode ser hiperestimulada e ela perde o controle. Muitas vezes eles abrem um quadro de urgência associado ou não a urge-incontinência, com uma perda involuntária de urina. Esses pacientes eles também podem apresentar um quadro bem importante de noctúria ao acordar várias vezes a urinar e não conseguem esvaziar adequadamente a sua bexiga, ficando com um resíduo pós-miccional muito elevado. Isso aumenta a frequência de micções, porque essa micção ela não é adequada. Esse resíduo ele pode levar também a uma onda de infecções no trato urinário, que vai levar à deterioração do quadro. Associado a essa parte urinária, muitas vezes a gente observa as disfunções sexuais, tanto no homem como na mulher. Essas disfunções sexuais elas estão relacionadas tanto ao próprio quadro neurológico como ao uso de medicamentos utilizados no tratamento da causa base. A maior parte dos homens com a doença de Parkinson vão ter como manifestação sexual uma queda do libido, disfunção erétil e distúrbios de ejaculação, como por exemplo ejaculação precoce ou anorgasmia. Em relação às mulheres, elas cursam principalmente com sintomas de ressecamento e atrofia vaginal, além da queda do libido. Agora a nossa especialista no assunto, a doutora Jaci, vai explicar um pouco mais sobre essa doença que é bem complexa, como a gente pode observar os primeiros sinais e sintomas e suspeitar desse diagnóstico. Olá, eu me chamo Jaci Parmeira e eu sou neurologista e especialista em transtornos do movimento e doença de Parkinson. Eu gostaria de falar um pouco sobre a doença de Parkinson, que é a segunda forma de doença neurodegenerativa mais comum. Estima-se que hoje no mundo existam cerca de 10 milhões de pessoas com a doença de Parkinson. E não se sabe bem a causa, mas é a forma de doença neurológica que mais aumenta em incidência e em prevalência no mundo. É uma doença mais comum após os 65 anos de idade. Estima-se que cerca de 2 a 3% das pessoas podem vir a apresentar o Parkinson após os 65 anos, e a forma e o fator de risco mais comum da doença de Parkinson é a idade. Entretanto, cerca de 25% dos pacientes com doença de Parkinson apresentam menos de 60 anos. Então, é uma doença que pode ocorrer em várias faixas etárias. Os homens são mais comumente acometidos pela doença de Parkinson do que as mulheres. Existe uma razão de cerca de 1,4 para 1. Ou seja, a cada 1,4 homens, uma mulher é acometida. A doença de Parkinson ela é caracterizada, ela é diagnosticada a partir da ocorrência do parkinsonismo, que é uma alteração neurológica caracterizada, sobretudo, pela lentificação de movimentos, em geral de forma assimétrica em um dos lados do corpo, associada à rigidez, associada a tremor e associada a algumas dificuldades de marcha e de equilíbrio. Embora não é necessário que todas essas alterações
estejam presentes simultaneamente. Com a evolução da doença, outras alterações neurológicas podem ocorrer, e é o que nós chamamos dos sintomas não motores da doença de Parkinson. Aliás, esses sintomas não motores da doença de Parkinson, eles podem estar presentes desde antes do início dessas alterações motoras. E daí, dentre os vários sintomas não motores, que incluem alterações do olfato, algumas alterações do sono, algumas alterações do hábito intestinal, como a constipação, existem as alterações gênito-urinárias. Dentre essas alterações gênito-urinárias que podem acontecer na doença de Parkinson, estão a disfunção erétil de forma precoce. Além disso, o que nós chamamos de noctúria, que é um aumento da necessidade de urinar à noite. Além disso, um aumento da frequência urinária também ao longo do dia e uma urgência urinária. Com a progressão da doença, pode ocorrer também a incontinência urinária. Portanto, essas alterações, essa disfunção erétil que pode acontecer e em mulheres também algumas alterações, algumas disfunções sexuais e as alterações urinárias, como a noctúria, a urgência urinária e a incontinência urinária, faz com que os neurologistas associem aos cuidados algumas atenções urológicas, e para isso é necessário que alguns especialistas, sobretudo especializados em urologia, auxiliem os cuidados dos pacientes com a doença de Parkinson. Então é importante a gente reforçar que o tratamento da doença de Parkinson, ele não trata os sintomas urinários e nem sexuais. É importante o manejo conjunto do neurologista junto com o urologista e, além disso, uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, no manejo da bexiga hiperativa desse paciente, vai ser muito importante o papel do fisioterapeuta para relaxar o assoalho pélvico e melhorar o hábito urinário daquele paciente. Em relação ao tratamento da doença de Parkinson, as próprias drogas utilizadas podem piorar a parte da disfunção sexual. Alguns agonistas dopaminérgicos, como por exemplo o Pramipexol, eles podem gerar um quadro de compulsão, que em alguns homens podem até apresentar um quadro de hipersexualidade. Isso pode trazer um transtorno tanto para o paciente como para seus familiares em relação à sua vida sexual. Além disso, a utilização de alguns antidepressivos, que pode ser feita no manejo da doença, pode inibir ainda mais a libido e piorar as queixas sexuais desses pacientes. Então, é muito importante para melhorar a qualidade de vida isso ser manejado por um profissional, no caso, um urologista. Em relação ao manejo da disfunção erétil, a gente vai utilizar o que fazemos na nossa prática clínica cotidiana, podendo usar a tadalafila, sildenafila, esses inibidores do fosfodiesterase e associar a fisioterapia para a disfunção sexual. Além disso, é muito importante investigar a parte hormonal. Muitos desses pacientes se beneficiam da reposição de testosterona tanto para fortalecimento muscular, melhora do estado geral, como para sua qualidade de vida sexual. Se você achou o conteúdo desse vídeo interessante, compartilhe essa informação com quem você acha que vai aproveitar ela também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo semanal. Um abraço.